Boa noite, irmãos. A paz, queridos, tudo bom com vocês? Eu estou me dando um nó aqui, ó. Muito bem. Queridos, que bom podermos estar mais uma vez na igreja, na casa do Senhor, para podermos prestar ao Senhor o nosso culto de louvor e de adoração. E depois de louvores tão inspiradores, a gente iniciar mais uma vez o estudo da palavra de Deus é muito bom. Hoje nós iremos estudar mais um capítulo de Romanos. Hoje é o 12. Saímos dos capítulos mais complexos, né? Que foram o 9, 10 e o 11. E agora nós vamos pegar esse texto que é muito importante, onde Paulo, até o verso de número 11, ele trabalhou bem as questões relacionadas a Israel, relacionadas ao pecado, e a partir do 12 até o 15, ele trata de questões relacionadas à vida cristã na prática. Então, daqui para frente, nós vamos, eu ainda quero ver se eu consigo terminar com vocês. Ainda esse ano eu estou achando difícil, né? Porque nós não vamos ter culto na quarta-feira de Natal. No de Ano Novo nós vamos ter o nosso culto da virada, nós não vamos, né? Então vai ser um culto. Mas nós temos mais uma só mais uma. Então, puxa vida, não vai dar não. Mas a gente continua depois. O importante é que a gente está aproveitando muito bem esses textos todos, né? Então Paulo aqui, ele vai começar a falar sobre vida cristã na prática, e Paulo aqui ele vai falar aquilo que nós podemos chamar sobre a ética da santidade, de viver uma vida santa, de viver uma vida nova. E Paulo nessas suas cartas, ou em várias das suas cartas, ele trabalha sempre em duas dimensões. A primeira dela ele começa a estabelecer fundamentos em relação à nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, a forma como nós servimos a Deus, a forma como nós adoramos a Deus, a forma como nós nos entregamos ao Senhor. E a segunda dimensão, ele trata a respeito da conduta da vida cristã. Como que nós nos comportamos? Qual deve ser o nosso comportamento em relação ao nosso próximo? Qual deve ser o nosso relacionamento, o nosso comportamento em relação ao nosso vizinho, a uma pessoa não crente? Obrigado, Deus te abençoe, viu? Ou em relação até aos próprios inimigos. Como nós tratamos aqueles que, né? Às vezes a gente fala como crente, a gente fala assim, né, Chico? Fala, não, eu não tenho inimigo. Mas tem aquela pessoa que fala, pô, eu não vou com a sua cara, né? E acontece isso, acontece muito disso. Tem pessoas que falam, né? Eu, por exemplo, já ouvi várias pessoas que falaram para mim assim: olha, quando eu vi você pela primeira vez, eu não sei porquê, mas eu não fui com a sua cara. Eu falei, por quê? Eu falei, porque você tem cara de brabo. Eu não tenho cara de bravo. Eu posso ter cara de cansado, de bravo. Né? Não de bravo, né? Então Paulo aqui, ele faz aquilo que nós podemos chamar na teologia de teologia da fé, né? E por isso que ele trabalha essa questão que eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa ética da santidade e pegar alguns versos, né? Ou seja, geralmente eu falo sempre que eu vou pegar alguns versos, nós acabamos lendo todos os versos, todos eles são imprescindíveis, todos eles são muito, muito importantes, né? Mas eu gostaria de colocar aqui para a nossa conversa, para início de assunto nosso aqui também, aquilo que Paulo ele sintetiza também como vida cristã, como ética de santidade, quando ele fala à igreja de Filipos, lá em Filipenses 4:8. E Paulo ele vai falar justamente sobre 6 princípios norteadores da vida cristã. Então ele vai falar sobre verdade, ele vai falar sobre respeito, ele vai falar sobre justiça, ele vai falar sobre pureza, ele vai falar sobre amor, e ele termina falando algo especial sobre empatia. E esse texto está escrito o seguinte, ó: tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Então Paulo aqui está trabalhando também na igreja de Filipos justamente essa dimensão de ética em relação à nossa vida cristã, em relação à nossa santidade aqui, entendeu? Então eu peguei esse texto de Romanos capítulo 12 e eu quero conversar com vocês aqui para que nós possamos observar 4 seções distintas que o texto ele transmite para nós. A primeira delas vai do verso 1, o verso 1 e o verso 2, que fala da atitude do cristão em relação a Deus. Depois ele pega do verso 3 ao verso 8 e ele fala sobre a atitude do cristão em relação a si mesmo. Em relação a si mesmo. Depois do verso 9 ao verso 13, ele fala da atitude do cristão em relação ao seu próximo, em relação a outros irmãos, professos, né? Pessoas que comungam a mesma fé. E depois ele vai falar em relação ao próximo, então é diferente. Paulo aqui, então, ele trabalha essas questões muito bem elaboradas e muito bem separadas. Paulo aqui, ele distingue a forma como eu trato meu irmão na fé e a forma como eu trato também, eu conduzo a minha vida em relação ao meu próximo, que pode ser que ele não comunga da mesma fé que eu, e esse próximo, muitas vezes, pode ser colocado até como nosso inimigo, vamos dizer assim. Tá? Então a primeira delas, Romanos 12, verso 1 e 2, Paulo ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós observamos isso aqui, querido, não há um apelo que seja mais caracteristicamente cristão do que este. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo. Lembrando que Paulo aqui está falando para os romanos, as pessoas que têm, assim, de certo modo, vivem debaixo de uma cultura totalmente grega, porque os gregos jamais se preocupariam em relação à santidade do corpo. Quando nós observamos a questão da cultura grega, eles se preocupam muito com o intelecto e o espírito, porém o corpo não. E por que eles não se preocupavam com o corpo? Porque eles poderiam participar de todas as festas, de todas as orgias, eles poderiam participar de tudo aquilo que alimentava, né, o que desse a eles prazer. Eram adeptos do hedonismo, ou seja, a busca pelo prazer a qualquer preço. Então eles pensavam até mesmo que uma forma deles cuidar da sua espiritualidade, por exemplo, era fazendo coisas que traziam prazer para o seu próprio corpo. E os gregos, a cultura grega vai dizer justamente que eles também eram as pessoas muito inteligentes, né? Grandes homens da história saíram deste nicho grego, né? Agora, o cristão, Paulo está dizendo, ele crê que o seu corpo pertence a Deus. O que Paulo ele está dizendo aqui quando ele fala, né? Apresenta o vosso corpo por sacrifício vivo. O que ele está trazendo à memória? O sacrifício do Antigo Testamento. O que as pessoas faziam para poder, para que seus pecados fossem perdoados? Elas pegavam um animal puro, sem nenhum tipo de mancha, levava até o sacerdote para que esse animal fosse morto, né? Então uma faca era colocada na jugular daquele animal, aquele sangue era aspergido, aquele animal ele era cortado em pedaços e aquele sacrifício vivo, ou seja, quando eles colocavam aquilo, né, no fogo, aquela fumaça, aquele aroma, era como se fosse um aroma agradável a Deus, que perdoava o pecado deles. Mas interessante fato é que por que Jesus ele veio? Nós estamos estudando isso nos domingos, né? Sobre por que existe Natal, né? Jesus ele precisou vir porque aquele sacrifício era um sacrifício que tirava apenas a questão
carnal do pecado, mas não tirava o pecado da sua consciência. Não havia um perdão absoluto. E mesmo que eles ofereciam o sacrifício através dos animais, mesmo que eles usavam a prática, né, daquele animal que eles colocavam, né, o bode expiatório, que eles colocavam todo o pecado em cima do animal e soltavam o animal para morrer no deserto, isso não trazia para eles nenhum tipo de satisfação interior. Então Paulo aqui está trazendo para eles, dizendo: olha, hoje vocês não precisam mais fazer sacrifício. Mas qual é o sacrifício que vocês fazem hoje? É apresentar o vosso corpo a Deus de forma santa, agradável, e fazer o quê? Um culto, né? E depois ele fala, né, no verso seguindo aí, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, é o culto inteligente. É o culto inteligente. É fazer algo sabendo do que você está fazendo para Deus. É você fazer algo e aquilo ser um sacrifício agradável, inclusive para você. Porque sacrifício que se faz para Deus e nós não temos prazer no que nós estamos fazendo, não tem validade nenhuma, é o que Paulo está dizendo aqui. Então nós precisamos oferecer o nosso corpo. E aí depois Paulo ele vai trabalhar o quê? Como que nós apresentamos o nosso corpo? Essa separação, a separação que há das questões relacionadas ao mundo. Que nós, segundo Paulo, ele vai dizer que nós podemos servir a Deus, porque nosso corpo pertence a Deus, a nossa alma, ou seja, o nosso intelecto, as nossas emoções pertencem a Deus, tanto quanto o nosso espírito. Então nós temos que adorar a Deus, não apenas de mente e em espírito, nós temos que adorar a Deus com a santificação e o sacrifício do nosso corpo, do nosso corpo. Por isso que Paulo está falando aqui sobre que a característica de uma vida cristã prática é sermos éticos em santidade. Ele une santidade com ética. Por quê? Porque dentro do pensamento grego eles eram praticantes da ética, mas não da santidade. É por isso que até hoje nós temos, né, quem faz faculdade, estudou faculdade, né, você tem uma matéria chamada filosofia, e em filosofia você estuda ética, mas não é a ética que nós conhecemos pelos princípios da palavra de Deus, porque a ética filosófica, ela trabalha mais o quesito do intelecto. A ética cristã, ela além de trabalhar a questão intelectual, ela trabalha primordialmente a questão espiritual também. Então nós vamos ver que nesses 2 primeiros versos aqui de Romanos, Paulo ele vai usar 4 verbos muito especiais e de um modo bem claro em relação à nossa vida espiritual, em nossa vida enquanto cristão, em relação ao Deus que nós servimos. Então ele diz o seguinte, apresenteis, é um verbo. Então eu preciso me apresentar. E além de ser um verbo, é um verbo que está o quê? Está no imperativo. Está como se fosse assim, é uma ordem. Você deve se apresentar a Deus, né? Aí depois ele vai dizer no verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele vai dizer: apresenteis e não vos conformeis. O que significa conformar? Tornar a forma daquilo que tudo é normal para todo mundo segue. Então hoje no mundo, né, e quando se trata de questões éticas, desculpe, que quando chegamos na igreja, as pessoas ficam às vezes perguntando e se perdendo em questões totalmente primárias. Crente pode beber cerveja? Crente pode jogar baralho? Crente pode isso? Crente pode aquilo? E a gente fica se perdendo nessas questões primárias, porque nós temos em nós o Espírito Santo, e Paulo também vai dizer o seguinte: se o teu coração te julga, maior é Deus. Maior é Deus. Agora, precisamos às vezes tomar cuidado em relação à cauterização daquilo que o mundo trata de normativo. É por isso que Paulo no verso 2 fala: não vos conformeis, ou seja, não adeque para você, não se coloque na forma do mundo. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século. O que esse século diz que é normal? Eu vou pegar a forma e vou dizer, não é normal, eu vou trazer para dentro da igreja.
eu vou trazer para dentro da minha casa, eu vou trazer para a minha vida relacional, para a minha vida particular. Nós precisamos, Paulo aqui está dando um alerta em relação a isso aí. Nos apresentarmos santos, não nos conformeis, nos amoldais ao mundo. E ele fala, mas transformai-vos pela renovação da mente. O que é isso? Paulo aqui, no grego, aqui, essa palavra aqui é metanoia. É mudança de mente. É ter uma mente totalmente diferente da mente do mundo. Entendeu? Não é trazer a mentalidade do mundo para a nossa vida. Ah, mas lá está todo mundo fazendo, né? Aí a gente lembra da mãe da gente. A mãe dizia assim, mãe, mas o meu colega faz. Ela fala, você não é todo mundo. Mas está todo mundo fazendo? Você não é todo mundo. É a mesma coisa de Deus para a gente. Às vezes a gente quer se justificar com Deus. Não, mas porque tem A e tem B que está fazendo, mas está todo mundo, Deus. E Deus olha e fala assim, você é meu filho, você não é todo mundo. É o zelo que Deus tem por nós. É o amor. E Paulo vai falar que o amor de Deus, ele nos constrange. De tão grande é o amor de Deus por nós. E nós precisamos mesmo, queridos, ficar constrangidos por esse amor. Transformar a nossa mente, querido, é verdadeiramente nos renovar em Deus, nos renovar no Espírito Santo, nos renovar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não é porque o A, o B está fazendo, nós vamos fazer também. Não. Está dentro daquilo que a palavra de Deus coloca como regra de fé e prática para a gente? Se está, beleza. Ah, não está, então vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. E um outro verbo que Paulo vai usar nesse verso 2, e ele fala, e para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então Paulo aqui, ele vai falar de algo que nós precisamos o quê? Experimentar. Para gostar. E ele vai dar as características daquilo que representa a vontade de Deus para nós. A minha filha, ela não estava bem ontem. E aí eu estava no hospital visitando o pai da Gi. Eu estava lá em Itapecerica da Serra, né? Visitando o pai da Gi. Depois fiz 2 visitas naquela região lá. Irmãos, como tem pessoas que moram lá, né? Falta ir na casa da Natasha lá, né? Ainda eu fiz umas visitas para lá, eu saí de lá, era 9 e pouco, quase 9h30 da noite, né? Aí estava chegando lá para Guarulhos, mais ou menos umas 20 para as 11, e aí minha filha falou, pai, eu vim no médico, eu não estava me sentindo bem e tal, né? O meu noivo trouxe, o Mateus trouxe. Só que o Mateus não estava bem também. E eles estão naquela corrida, pensando, o que vai fazer para casar o ano que vem, aquele negócio tal, né? Preparando as coisas. E aí, de repente, o Mateus também resolve, não, eu vou passar no médico também. Aí mede a pressão dele, um garoto de 23 anos, a pressão dele estava 20/9. Aí você é diabético? Só sou diabético e tal, então não vou medir a sua glicemia. A glicemia é 419. Aí eu falei, filha, aí ele fala, pai, o Mateus agora tá, ele que está fazendo um monte de exame. Eu falei, então eu vou para o hospital. Então eu saí daqui, né? Eu já fui direto para o hospital. Então eu cheguei no hospital lá, eram umas 20 para as 11 da noite. Irmão, esse garoto está internado. Porque a médica falou, eu não vou deixar, você é o quê? Eu falei, eu sou o sogro dele. Ele não vai sair daqui. E aí eu cheguei para eles e falei assim, peraí. Aí eu usei uma expressão, né? Quem? Deixa eu ver aqui, não, aqui, deixa eu ver, não, ninguém vai saber dessa expressão. Quem que está lá em cima? Ah, o Mateus, acho que só o Mateus, né, Mateus? O Mateus vai lembrar da expressão que eu vou falar, porque quem entende, entendedores entenderão, né? Eu virei para eles e falei assim, vocês estão bichados, meu. Uma garota de 19 anos, um garoto de 23 anos, tudo bichado desse jeito. Falei, que negócio que é esse? Eu falei, cara, tu não está cuidando nem de você, tu vai querer cuidar da minha filha. Falei, agora vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pelo amor que eu tenho por vocês. Vocês estão preocupados com o amanhã, com aquilo que vocês estão resolvendo para casar. Vocês vão morrer hoje por causa disso? Eu falei para ele, olha, tudo aquilo que tem a direção de Deus traz paz para o nosso coração. Então, um conselho de pai, de sogro, vou dar para vocês. Reavalie a rota de vocês. Reconfigure a rota de vocês. Você entendeu? Reconfigure a rota de vocês. Falei, porque eu já casei, vai fazer 35 anos que eu casei. Sei muito bem o que é casamento. Sei muito bem o estresse do casamento. Falei, peraí.
Se vocês estão já estressados, tu está num hospital, cara, por causa que está tentando pensar no casamento, e quando faltar dinheiro para pagar a conta de luz, você vai fazer o quê? Vai morrer? E eu estava ontem, e saí do hospital, irmãos, era 3:30 da manhã, porque ele ficou internado. Eu fiquei lá até ele subir, e a médica falou, não, eu não vou deixar ele ir embora, não. Ele está com a infecção facial, isso tudo está fazendo a diabetes dele subir, ele está com 38 de febre. Eu falei, você vai morrer, seu barrigudo. Eu falei, tu tem que emagrecer, cara. Eu falei, que negócio que é esse, cara? Mas por que eu estou dizendo isso para vocês, queridos? Porque tudo aquilo que nós precisamos, como Paulo está dizendo aqui, querido, para experimentar a boa e agradável, ele vai dizer que a vontade de Deus, ou quando nós estamos no direcionamento da vontade de Deus, nós vamos viver o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, porque essa é a vontade de Deus para nós enquanto filhos. Se está algo incomodando, peraí, então vocês precisam orar mais um pouquinho. O que está acontecendo? Talvez... Vou me confidenciar para vocês aqui, que esses dias eu perdi o sono também, eu e minha esposa. A gente estava na sacada de casa conversando 3 horas da manhã, porque eles querem ir para Santa Catarina. Eu acho que essa questão deles saírem de São Paulo e começar uma vida em Santa Catarina e tal, acho que isso está mexendo com o emocional deles, deixa a família e tal, aquele negócio todo, né? E eu falei, orem sobre tudo isso aí. Mas que isso não seja uma pressão negativa a ponto de abalar vocês emocionalmente, do jeito que vocês estão abalados. Pô, minha filha com 19 anos, com pressão alta, pressão 16. Então isso aqui serve para nós, querido, sobre a atitude que nós temos que ter em relação a Deus. Conhecer a Deus. É um segredo maravilhoso. Aquele que o conhece também é conhecido por Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que mesmo Jesus disse em João. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também me manifestarei, eu também o amarei e vou me manifestar a Ele. Nós não podemos permitir que as coisas externas, né, atrapalhem a nossa vida. Tanto que eu falei com a minha filha, falei assim, filha, por que você está assim? Ela falou, pai. Aí ela, pai, eu estou com fome e tal, e tinha um McDonald's do lado. Eu não sou fã de McDonald's não aconselho, irmão, não fica fazendo esse negócio não, que é bobagem isso aí. Como é que esse negócio de isopor lá não é muito bom não, mas na fome, tampa o buraco. Aí ela, pai, eu estou com fome, então vamos comprar um lanche. E aí, eu não sabia ainda da total coisa do meu genro, eu comprei um Big Mac para ele. Depois eu fiquei com a consciência pesada, ainda bem que eu não levei para ele comer. Não, aí eu deixei no carro, porque eu achei que ele ia embora, que eu ia levar ele embora. Eu deixei no carro a Coca-Cola, está lá em casa. Talvez depois, se o cachorro, acho que depois o cachorro come, né? E é cada coisa. E eu falei, filha, por que você está chateado? Porque eu desde ontem já anotei, a gente conhece os filhos. Você chegou meio chateado e tal, e ela é meio fechada, minha filha. Eu falei, pai, é o seguinte, ela trabalha na Aurora, e ela trabalha atendendo clientes da Aurora, né? E diz que ligou uma mulher ontem para mim chorando, dizendo assim que onde já se viu, a Aurora está patrocinando é tipo o Big Brother, isso aqui é da Record, como que é o nome lá? A Fazenda. Está patrocinando a Fazenda, e ligou uma mulher chorando, dizendo, vocês estão desperdiçando comida lá com eles, eu não tenho nenhum hambúrguer para me comer e tal. E disse que começou a chorar. Eu falei, filha, você sabe se isso é verdade? Não é ninguém que está ligando mesmo para fazer, e isso abalou. Eu falei, filha, você não pode ser esponja todo o tempo. Você não pode ficar absorvendo. Falei, tu fala que quer ser uma psicóloga futuramente, tu vai morrer. Você vai, já pensou, toda pessoa que entrar, você vai absorver para você? Não. Acabou o teu trabalho, acabou. É teu trabalho. Falei, a Aurora não tem instituição? Encaminha essa pessoa para a instituição. A Aurora cuida disso aí. Não é a Ana Beatriz que tem que cuidar disso, não. Então ela é meio de absorver as coisas, de trazer as coisas para ela. Paulo aqui, querido, estou usando esses exemplos. Se conformar com o mundo é entrar nessa forma do mundo, e a forma do mundo, ou a forma do mundo, ela nos tira a visão do que Deus tem para a gente. E aí a gente deixa de experimentar o que Paulo está dizendo, a vontade de Deus. E Paulo define a vontade de Deus de 3 formas. Ela é boa, ela traz alegria, ela é perfeita, não há engano nela, e ela é agradável, ela traz paz. Então nós precisamos disso.
Talvez não seja tão fácil, mas não é tão difícil também. Não é tão difícil também. Amém, queridos? A segunda atitude que Paulo ele coloca aqui é do crente em relação a si mesmo, né? Um dos pensamentos prediletos de Paulo é sempre falar da igreja, né? Apresentar a igreja como um corpo, né? E a partir do verso 3, ele vai dizer o seguinte aqui, né? Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pensei de si mesmo além do que convém, porém pense antes com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério dediquemo-nos ao ministério, o que ensina esmere-se no fazê-lo. E no verso 8 ele vai dizer: aquele que exorta faz com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Na verdade, hoje eu preparei um estudo aqui, além das anotações que eu tenho, trabalhando cada coisa em separado, mas aí a gente vai tomar muito tempo e eu não vou falar, porque eu queria falar a respeito disso aqui. De repente, quem sabe, esse caso você quiser falar, pastor, eu quero que você me mande então só o comentário que o senhor fez de Romanos, porque o nosso tempo ele é curto. Eu mando para você ler, tá? Para você estudar. Mas a atitude do cristão em relação a si mesmo. É muito legal a forma como Paulo, seja ele escrevendo para a igreja de Roma, seja ele escrevendo para Éfeso, seja ele escrevendo para a igreja de Tessalônica, ele está sempre falando da igreja como um corpo. Ele fala da igreja como vários membros, cada membro tem a sua função específica, né? E ele fala desse membro, de certo modo, tendo um relacionamento perfeito, né? E ele começa aqui, querido, a dizer uma coisa muito interessante, que é o que eu vejo no texto de Paulo, é que esses membros, né, que fazem parte deste relacionamento, eles não disputam entre si acerca de saber qual é o membro mais importante. Então, na igreja, tem porque, não, porque o pastor é mais importante do que o Chico. Quantas vezes você já me viu falando que a ótica de Deus é diferente da nossa? Nós precisamos nos olhar sobre o óculos de Jesus. Ele nos nivela, nós somos iguais. O que difere um do outro é o dom. E não é porque um tem um dom diferente que ele tem um dom mais importante. Não, porque nós nos complementamos. O dom que falta em mim está no Chico. O dom que falta no Chico está em mim. O dom que a Vivi tem completa o meu completa, e assim sucessivamente. Isso é igreja. Isso é igreja. E Paulo aqui vai mostrar para a gente que nessa sessão desse capítulo 12, ele vai nos mostrar 4 importantes normas de vida. Ele estabelece essas normas de vida para a gente. A primeira dela, nós devemos nos conhecer a nós mesmos, conhecimento de si mesmo, verso 3, né? Não pense de si mesmo além do que convém. Vou fazer uma piadinha aqui, eu sei que muitos não gostam. Ele está falando para corintiano aqui. Está falando para corintiano. Brincadeira, tá, Chico? Brincadeira. Porque o corintiano ele acha que é melhor o time dele do que os outros, né? Estou falando porque vieram me tirar um barato. Você acredita que essa madrugada o pai do meu genro, meu amigo, ele veio, né, você viu lá o meu time lá, você não ficou com inveja do seu time? Falou, cara, teu time está em 8º lugar, cara, o meu é o 2º, o meu é vice. Fazer o quê? O meu é vice. Ele mas você não está com inveja? Inveja do 7º, 8º lugar, cara? Que isso? Por isso que eu estou brincando com vocês, tá? Desculpa aí a piadinha com os corintianos aí, tá bom? Mas ele vai dizer o seguinte: conhecimento de si mesmo. Paulo aqui, ele está dizendo que nós precisamos, querido, ter esse conhecimento em relação a nós e não pensarmos de nós além daquilo que convém. De nós não nos acharmos melhor do que o outro. Não, eu fiz faculdade, eu sou PhD, eu sou pós-doutorado, eu sou não sei o quê, então eu sou melhor do que o Giovanni. Quem falou? Quem falou? Não é isso que Paulo está dizendo aqui não.
Eu preciso me conhecer melhor, de forma que, se eu tenho faculdade, se eu tenho preparo maior e melhor, eu tenho para servir. É por isso que Paulo também vai dizer: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para que o nome do Senhor seja glorificado. Se tudo aquilo que você é, se tudo aquilo que você tem não glorifica a Deus, esquece, não significa absolutamente nada. Se o teu conhecimento de pós-doutorado não glorificar a Deus no serviço que você presta para o teu irmão, querido, não adianta nada. Aqui cai por terra aquela questão de nós acharmos que somos a última Coca-Cola do deserto. Somos melhor do que o outro porque conhecemos mais. Somos melhor do que o outro porque temos mais experiência. Não. Paulo está dizendo aqui, querido, que essas normas de vidas, elas devem permear, fazer parte da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada social, até onde a gente mora, para os nossos vizinhos. Por que nós moramos onde moramos e por que temos os vizinhos que temos? Porque Deus quer que façamos diferença na vida deles também. Eu moro num local agora, eu estou de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, estou há 5 meses morando num outro local. Irmãos, eu dou risada para tudo quanto é. Acho que eles falam assim: esse cara deve ser até bobo, né? Porque eu passo, e aí, tudo bem? Bom dia, bom dia. Tem uns caras lá de cara fechada. Tem uns polícia lá que mora naquela quadra minha lá. Tudo cara fechada. Irmãos, eu chego lá e eu mostro o dente para todo mundo. Tudo bem com você? Tudo jóia? Tá. Aí uns que eu já comecei a pegar amizade. Você, eu sempre... Aí os caras ficam de olho, né? Falam assim: eu sempre vejo você sai cedo, às vezes, volta de noite e tal, não sei o que e tal, não sei o que e tal. Você é o quê? Você é professor? Aí falaram para mim assim, né? Você é polícia? Eu falei: não, eu sou pastor. Quase igual polícia, mas começa com P também. Não, e aí eu brinquei, eu falei assim: começa com P também, mas não é polícia, eu sou pastor. Você é pastor? Eu sou pastor. E olha, a hora que você quiser uma oração, precisar, as minhas portas estão abertas para você. Cada um, nós precisamos entender que a gente tem que dar o que a gente tem. O que a gente tem para dar? Cara feia? Não, meu vizinho, ele não olha na minha cara, eu não vou olhar na cara dele também. Não é isso não, gente. Conhecimento de si mesmo é saber quem eu sou diante de Deus e a diferença que eu posso fazer na vida de alguém, na vida do nosso próximo. Depois Paulo, ele fala que além do conhecimento, eu tenho que ter aceitação de mim mesmo. No verso de número 4, quando ele fala: assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Saber primeiro quem eu sou e aceitar quem eu sou me faz ter facilidade de me conectar com o outro. E saber sempre que aquilo que falta em mim está sempre no outro. Igreja é essa engrenagem. Igreja é esse corpo onde todos têm a sua importância. É por isso que eu não acredito, irmão. O pessoal chega assim: irmão, vamos descobrir qual é o seu dom. Não, eu sou crente de banco. Eu falei: olha, não é ideia da Bíblia não, esse negócio não é de Jesus não. E só existe 2 pessoas para criar ideias. Um é Jesus e o outro é o outro lá. E aí? É uma forma de nós muitas vezes nos fechar na nossa zona de conforto e nas entrelinhas poder dizer: não quero fazer nada na igreja não, para mim eu quero só vir na igreja, quero só receber, quero ir embora para casa. Não, cara, você tem um dom, eu tenho um dom, nós precisamos. Nosso dom talvez é servir o outro, dar um abraço no outro. É o que eu sempre acho lindo da nossa integração no culto domingo. Vocês pensam, irmão, que eu não fico mó feliz da vida quando a gente está subindo a escada ali, o pessoal está com a plaquinha e mostrando a dentadura. É gostoso isso. Isso faz bem. Tem uma moça, uma irmã que ficou membro aqui da nossa igreja, e ela falou assim que ela estava orando por uma igreja. Olha que coisa. Estou falando isso assim, tudo para a glória do Senhor. Quando ela pegou o táxi parou aqui, ela nem sabia que eu era o pastor da igreja. Eu estava lá na porta. E eu estava recebendo no domingo todos os membros da igreja. Ela disse que se emocionou com aquilo, que ela chorou, porque ela falou assim que queria uma igreja e que Deus mostrasse um sinal para ela, que ela fosse recebida direto pelo pastor. Olha que coisa, a Sula. E eu não sabia de nada, a gente não sabe dos propósitos dela, mas é gostoso você ficar ali para receber as pessoas. É por isso que eu falo para o pessoal da integração: se você não está bem, brigou com a sogra, chutou o cachorro e vai ficar de cara feia lá, não fique, chama outra pessoa para ficar no lugar.
Ainda bem que nós nunca precisamos substituir ninguém, né, Chico? Sempre tem o pessoal lá com a cara bonita. Outra questão, verso 5, ele vai dizer o seguinte: assim como nós, enquanto somos muitos, um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Ele está dizendo o seguinte: nós precisamos ter satisfação com o nosso próprio dom. Eu já fui pastor de igreja, que eu tinha uma pessoa, você sabe qual era o prazer dessa pessoa? É interessante que aqui sempre fica, ou é a Yasmin, ou é o Dani, né? Ele vem aqui com a garrafinha de água, um copinho de água e me traz. Eu tinha um rapaz na igreja, que o prazer dele, e ele não gostava que ninguém fazia isso. Ele comprou uma taça na igreja. Aí depois o próprio filho dele acabou quebrando a taça. E ele falava: não, essa taça aqui é para eu levar água para o pastor. A minha função na igreja é manter o copo de água do pastor cheio. Eu fiquei 15 anos nessa igreja. Desses 15, por cerca de 10 anos, essa pessoa, ela cuidava do copo de água. É uma missão. Ele não era menos importante do que o ministro de louvor que eu tinha na igreja. Ele não era menos importante do que meu superintendente de escola bíblica dominical. Ele não era menos importante do que eu, que era o pastor da igreja. Você está entendendo isso? Nós temos a satisfação que nem você vai cantar, cante, te dê o melhor para Jesus. Melhor para Jesus. Vai ficar na porta, receba as pessoas e dá o abraço que Jesus daria nessas pessoas. Eu vou fazer um café. Faça um café como se fosse servir a Cristo. O melhor café, o café mais gostoso. Vai arrumar a mesa da comunhão no domingo de manhã. Queridos, arruma a mesa como se Jesus fosse central, já estivesse ali. É assim que a gente tem que fazer. Satisfeito com o que nós podemos fazer. E do 6 ao 8 ele vai fazer, quando Paulo está dizendo aqui, olha, se é profecia, se é ministério, dediquemos, se é exortação e tal, se é presidir e tal, Paulo está dizendo, desenvolva e utilize bem o seu dom. É o que Paulo está dizendo aqui. Nós não podemos nos esquecer que teologia, ela não é filosofia em relação às revelações das coisas de Deus. Teologia é vida. As pessoas às vezes falam, né? Eu dei aula muitos anos em seminário e tinha alunos que falavam assim: meu pastor não quer que eu estude teologia porque diz que a teologia esfria o crente. Não. Eu falei: peraí, teologia, teos, logia, né? Estudo concernente às coisas de Deus. Você está estudando sobre as coisas de Deus, você não pode esfriar. Eu sempre dei o testemunho para meus alunos dizendo o seguinte, que quanto mais você lê sobre Deus, mais você passa a amar esse Deus, porque como um Deus de uma grandeza inexplicável, inexorável, ele se manifesta a nós, seres tão pequenos. Aí você tem um encontro com a misericórdia de Deus, você começa a enxergar o quão pecador você é, e como esse Deus ama você, a ponto de mandar o melhor que ele tinha, que era o filho dele, morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter o mesmo direito do filho dele. Jesus, ele deixa a sua glória, a sua humilhação, Paulo vai dizer isso em Colossenses, né, na doutrina do Kenosis, ele se auto-esvazia, ele passa por esta humilhação de deixar de ser Deus para ser um homem normal, comum, encarnado, o verbo de Deus encarnado, como explica João, e ele se prontifica em deixar de ser o filho único para ser o primogênito, o primeiro. Até nisso ele se coloca para mudar. Eu era o único filho de Deus, mas agora não, eu sou o primeiro, porque depois de mim vem o Chico, vem o Giovanni, vem como que é? A Nádia, vem a Nádia, vem a gente depois. Em nenhum momento ele achou ruim isso não. É o nosso irmão mais velho, né? Ele era único e passou a ser primeiro, né? Então isso é muito, muito lindo. Então teologia é vida. Por quê? Porque ela relata a vida que nós precisamos ter com Deus, a vida que nós devemos ter com o nosso próximo, a vida que nós devemos respeitar e viver a nossa própria vida, e a vida em contemplação em relação a tudo aquilo que Deus tem feito. Tudo aquilo que Deus tem feito.
A questão está na forma como nós olhamos, né? Você pode olhar da mesma janela, digamos, você está no local e você olha uma janela, estamos na mesma janela. Aí tá, lá fora está chovendo e tal, aí uma pessoa olha e fala: puxa vida, que chuva horrorosa, olha, que lama, tá um lamaçal tão grande, eu queria passear e não vai dar para eu passear porque a lama, o barro vai sujar o meu pé, vai bagunçar, vai zoar o meu tênis novo. Aí a pessoa está do lado, olha e fala: gente, que chuva abençoada, aquela árvore lá, ela estava sequinha, olha como que ela está bonita, os frutos dela estão verdes, olha que bonito a água que está escorrendo aqui, dá vontade de sair, né? Quem nunca brincou na chuva ou fez bolinhas de barro, não sabe o que é brincar, não teve infância. Não teve infância, é tudo garoto de prédio, né, Giovanni? Todo garoto de prédio está até embolorado, né? Não, puxa vida, a coisa mais gostosa que tem, irmãos. No interior, chuva, te ensinou, não, vai pegar bronquite, não, vai pegar pneumonia, que nada, começava a chover, eu, meus irmãos, meus amigos, a gente ia tudo, fazia umas barreiras assim, para juntar água, e ficava brincando, pulando, pegava, né, fazia as bolinhas, né, de barro, colocava no fogão a lenha para ficar bem endurecida, para depois ir caçar pomba. Olha que coisa legal. Nós precisamos tomar cuidado com as janelas que a gente olha. É por isso que às vezes a nossa vida é uma vida de lamentação e de reclamação. Parece que somos insaciáveis, nada está bom. E não é que nada está bom, é porque nós não convidamos Deus para fazer parte, né? Eu lembro que no meu primeiro ministério, há muitos anos atrás, infantil, né? Falando nisso, eu tenho tido contato com a missionária Oriane todos os dias. Já conseguimos a inscrição do curso dela, já está paga. E já conseguimos, contar a benção, a passagem de avião dela de vinda e retorno para já está paga, já está comprada, já está reservada já, tá, irmãos? Parceria aí com os irmãos e com pessoas que têm abençoado aí. Ela fala: pastor, não sei o que, hoje eu estava dando umas coordenadas para ela. E eu lembro que um dos meus ministérios, né, eu comecei a quando eu me converti, Deus me deu, acho que porque eu não gostava de criança, Deus falou: não, tu vai cuidar de criança. Então eu era o único homem na igreja, com mais 3 meninos, uma delas depois foi minha namorada, que é minha esposa, Patrícia, hoje, né, começamos a cuidar do ministério infantil da igreja, que não tinha. E aí a gente começou a encher a igreja de criança, e o pastor falou: não dá para fazer no mesmo horário não, porque vocês estão enchendo a igreja. A gente chegava a colocar 100 crianças dentro da igreja, num domingo. E aí ele falou assim: não, então o culto de vocês vai ser domingo 3 horas da tarde, de manhã escola dominical, você participa e tal. E a gente botava aquele monte de criança. E tinha uma música que a gente cantava: Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai e a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, Ele vem trazer bênção para você e para mim também. E é interessante que na inocência das crianças, né, de vez em quando é bom você pensar naquilo que toca a inocência das crianças, porque muitas vezes a gente precisa ser inocente como elas também, e está relacionado ao tipo de janela que a gente olha. Porque Jesus está passando, o que eu estou olhando, que faz parte da criação dele, eu preciso apreciar. Uma das coisas que nós devemos aprender, querido, isso não é um julgamento, tá, de ninguém, mas deixamos de ser mais reclamões e sermos mais contemplativos. Às vezes reclamamos de coisas boas que temos, e há pessoas, se você recebesse o relatório que eu recebo toda semana das missões Portas Abertas, de como alguns irmãos nossos estão passando dificuldade lá, e como eles adoram e louvam ao Senhor, né? A gente não reclamava, porque às vezes não vai dar tempo de, não vai dar para comprar o sapato para passar, né? Vai dar para comprar uma camiseta, uma calça e um tênis para passar o Natal. Eles lá não estão preocupados com isso, porque eles falam: o maior presente que a gente tem que é Jesus. Não podemos esquecer que Natal tem um aniversariante, o presente é Ele, não é o que a gente quer só para a gente. Mas vamos lá. A terceira atitude, então vamos lá, a primeira é a atitude em relação a Deus, segunda atitude em relação a nós mesmos, a terceira é a nossa atitude em relação a outros irmãos, professos da mesma fé. Então desse verso 9
ao 13, eu vou tratar aqui ponto a ponto com vocês. Paulo trata então do nosso relacionamento com os domésticos da fé. E ele estabelece aqui, basicamente 8 regras, que eu vou aqui trabalhar e relacionar elas com vocês rapidamente, que eu tenho aí mais 12 minutos. Ele fala aqui, gente, esse verso, a parte A do verso 9, ele fala: o amor seja sem hipocrisia. Tem umas figurinhas, eu recebo muito meme. De vez em quando, né, aquelas figurinhas, eu compartilho muito no grupo dos jovens. Eu vejo umas piadinhas lá e tu vai brincando, né? Eu acho que eu não sou o que manda figurinha muito para os jovens, né? Vocês mandam também, né? E eu sei que tem uma assim, que um cara chega assim, abraça o irmão assim, bate nas costas dele, quando ele vira a cara ele faz uma cara feia, né? O amor seja sem hipocrisia. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que existem questões relacionadas aos nossos irmãos e à adoração que é fora o íntimo. Deus está vendo. Deus, ele sabe, né? Deus, ele sabe o que passa aqui, onde só ele pode ver. Quando nós sorrimos, falamos que gostamos, mas a gente sabe que a gente não gosta. Então Paulo aqui está dizendo: olha, o amor que você tem em relação ao teu irmão na igreja, não seja hipócrita, seja verdadeiro. E essa palavra de amor, querido, fala de intensidade. Muitas vezes nós fazemos parte de uma cultura que é sempre a cultura da resposta pronta, é sempre a cultura da reação, né? Entendeu? Se a pessoa ela chega e fala comigo, eu falo com ela. Se a pessoa sorri para mim, eu sorrio para ela. Se a pessoa me cumprimenta, eu cumprimento ela. Não, queridos. Dá o que você tem. Às vezes o outro ele não está no momento legal. Às vezes tem pessoas que às vezes vêm para a igreja, irmão, só pela misericórdia de Deus. A gente não sabe como que ela está, como está o coração dela, como que foi a semana dela. Às vezes o estar na igreja é até contra a própria vontade da carne, mas é como se fosse o último suspiro da alma para ela. Eu vou lá porque eu preciso ouvir o que Deus vai falar comigo. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que falam: olha, pastor, eu fui na igreja tal dia e falar a verdade para o senhor, eu não queria olhar para ninguém, eu não queria falar para ninguém, eu queria sentar no meu canto, eu queria só que Deus falasse comigo. E às vezes, nossa, irmão antipático, já pecou porque já está julgando. Nossa, o irmão chegou, não falou nada com ninguém, o irmão... Não, irmãos, nós precisamos amar essas pessoas. As pessoas, às vezes, a única coisa que elas precisam é de um abraço, e a gente precisa abraçar as pessoas como se estivéssemos abraçando Jesus. Se você não quiser abraçar a pessoa como se estivesse abraçando Jesus, então você abraça como se você fosse o abraço de Jesus para a vida dessa pessoa, se você já conhece e sabe o que é o abraço de Jesus. Porque quem tem vida de intimidade com ele sabe como que é o abraço dele. Aí Paulo aqui ele segue dizendo no verso 10: amai-vos cordialmente uns aos outros. Paulo aqui está dizendo de uma ação independente de reação. Tem um ditado que fala assim, que toda ação tem uma reação, né? Mas às vezes a gente fica aguardando só a reação, mas nós não temos ação. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Cordialmente, querido, significa, querido, você amar verdadeiramente. Ser cordial é você ser sensível à necessidade do outro. E ele fala no verso 11: no zelo não sejais remissos. Não seja remisso no zelo, ou seja, seja zeloso sempre. 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 Seja sempre pronto para fazer para o outro. Minha esposa sempre fala assim, a minha esposa ela é muito, né, quem conhece bem ela
ela é muito de fazer. Às vezes ela chega lá, hoje mesmo eu vi um saquinho de presente. Então ela gosta de presentear as pessoas, ela dá presente para um monte de gente, dá presente para o sobrinho, dá não sei o quê, né? Ela é muito de serviço, né? Ela é muito de serviço. E eu vejo que zelo que ela faz isso. Que zelo que ela faz isso, né? Patrícia está sempre às vezes ela passa mal, tem problema, questão hormonal e tal, às vezes passa a noite, não passa bem. Ela nunca chegou aqui na igreja de cara feia. Sempre chega sorrindo, sempre está sorrindo para todo mundo, sempre está batendo um papo com todo mundo, sempre está falando com todo mundo. E aqui o quê? Por quê? O zelo, ele é uma característica da nossa personalidade e não do nosso estado físico. Faz parte da nossa personalidade. Não é assim, não, eu acordei hoje com o pé direito, pisei com o pé direito e tal, então hoje eu vou ser mais zeloso. Vou ser mais zeloso com o meu irmão, vou ser mais zeloso com a igreja, vou ser mais zeloso com o meu próximo, vou ser mais zeloso com os meus filhos. Não, não é isso. É algo que faz parte da nossa característica como cristão. Ser zeloso em tudo aquilo que vemos que Deus está presente. E aí ele fala: regozijai-vos, se alegrai na esperança. Se alegrar na esperança. Essa semana eu estava aconselhando uma pessoa e eu disse para ela, peguei lá aquele texto de Isaías, fala, né, quero trazer à memória o que me dá esperança, né? Eu falei para a pessoa, porque é uma pessoa totalmente desesperançosa, crente, mas desesperançosa. Desesperançosa da vida, desesperançosa do relacionamento, desesperançosa de trabalho, desesperançosa da fé. E eu falei, querida, quanto Deus já fez por você? De onde Deus tirou você? Então traga a memória, renova a tua esperança, glorifica a Deus. É que a gente acha que todo dia Deus tem que estar abençoando a gente, Deus tem a obrigação, não, todo dia Deus tem, Senhor me surpreenda, Senhor me surpreenda. Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar, irmãos. O que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez. O que nós vivemos é graça de Deus. Se você é um homem ou uma mulher abençoado, isso é graça de Deus na sua vida. É que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Porque a misericórdia de Deus ela é infinita. E depois a pessoa mandou, pastor, puxa vida, né? Eu tenho já falei isso para vocês várias vezes, eu tenho um negócio comigo. A pessoa que conversar comigo é uma coisa que eu tenho com Deus. Fala, Senhor, eu não aceito que uma pessoa chegar perto de mim, ela não saia melhor do que ela chegou. Eu não aceito. E eu sou cara duro, depois que eu converso com as pessoas e tal, eu oro com as pessoas, falo assim, me fala, como que você está sentindo agora? Pastor, eu estou sentindo, glória a Deus. Eu falo, né, glória a Deus, porque é um propósito, né, puxa vida, é bom você sair melhor. Nós precisamos sair melhor. As pessoas que conversam com a gente, ou quando nós chegarmos perto de alguém, nós precisamos fazer bem com as pessoas. É tão chato você chegar perto de uma pessoa, crente, está na igreja e fala assim, e aí irmão, como que você está? Eu estou mais ou menos, eu estou caminhando, irmão. Às vezes o cara é bem magrinho, ele fala, estou empurrando com a barriga, mas nem barriga ele tem, mas ele fala, estou empurrando com a barriga. Não, irmãos. Ou então você chega perto dos irmãos e aí tem um lá, não, eu fui no médico, estou com triglicéridos lá em cima, estou com não sei o que, o cara está todo lascado. Aí o outro tem que falar, não, cara, e eu então, que estou assim, estou assim. Irmãos, glorifica a Deus. Fala, irmãos, olha, eu fui no médico sim, tal, mas Deus está no controle de tudo. E fala sempre isso com um sorriso nos lábios. Deus está no controle de tudo. Regozija-se na esperança. A esperança é tudo aquilo que você tem. Se alegre na esperança. E sabe qual é a maior esperança? Antes de Deus prometer coisas para a gente, como as pessoas falam, tem até louvor que fala, né? A glória da primeira casa, da segunda casa vai ser maior do que a primeira, falando de prosperidade, falando não sei do que e tal. Você sabe qual é a promessa maior que Jesus fez para mim e para você? Que Ele vai voltar. E a nossa esperança precisa ser renovada na volta de Jesus. Fala, Senhor, eu estou renovando a minha esperança na tua volta, mas enquanto o Senhor não volta, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso sustentar minha família. Então, Senhor, seja comigo, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai abrir portas para você. Ele vai abençoar você. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele cuida dos seus. Aí vem a outra parte, sede pacientes na tribulação. Que as pessoas não.
cara está vivendo bem, está trabalhando, está ganhando rios de dinheiro e tal. De repente, pum, aconteceu um problema na economia e tal. A economia deu uma sugada, uma enxugada e tal, aquele negócio todo. Perde o emprego, pronto, Deus deixou de existir para ele. Não, porque Deus não existe mais. Deus não gosta de mim, querido. A provação faz parte da nossa vida. Eu gosto de comparar a provação como os nossos anos letivos. Lembra no ginásio? Ginásio, né? Porque na faculdade a gente já era, né? Mas cabeça, né? Quantos, né? Às vezes na escola, na faculdade, paga até para o outro fazer trabalho, né? Ou então eu falo assim, não faço trabalho, eu coloco o meu nome aí. Na faculdade de teologia acontece isso aí, irmão, eu não tive tal, que não sei o que, tal, não dá para você colocar o meu nome no seu trabalho, não? Eu já coloquei nome de amigos na faculdade, na teologia. Eu falei, só que é o seguinte, o trabalho é meu, vai ficar comigo. Só vou te dar parte da nota. O que acontece? Você estuda, e você passa aquelas aflições, porque vem a professora, né? E poucos que estão aqui vai lembrar ou vai saber do que eu vou dizer. Quando a professora chegava na sala e falava assim, fechem os cadernos. Chamado oral agora, prova oral. Fechava o caderno. Vamos sortear. Primeira letra C, Claudemir, vem aqui. Quem nunca passou isso, você não sabe o que é agonia na vida, né? Sede, paciente, a tribulação faz parte. Aí o que acontece? As coisas estão difíceis. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque na tribulação, na dificuldade, a gente cresce. A gente cresce mais na adversidade do que na bonança, irmãos. A bonança, ela traz um certo refrigério para a gente fica mais folgado, fica relaxado, a gente se expande na nossa zona de conforto. Aí na provação não, a gente ora mais, a gente busca mais. Existem duas vertentes, ou você ora mais, busca mais, se aproxima mais de Deus, ou você começa a reclamar a respeito de Deus. É o que geralmente a gente faz. Entendeu? Mas não, peraí, Deus não estava com a gente? Trazer à memória é justamente lembrar o que Deus fez e continua fazendo ainda. Aí vai dizendo aqui, você vê que isso aqui é tudo ligado uma coisa na outra. Se regozijar na esperança, ser paciente na tribulação e na oração perseverante. Irmão, perseverar. Ah não, eu estou orando há uma semana, não está acontecendo nada. Não importa, tem gente que ora há 30 anos. Abraão, ele morreu e não viu o cumprimento da promessa que Deus havia feito para ele, de que ele seria pai de uma grande nação. E no meio do caminho ainda ele faz uma grande bobagem, né, de ter um filho com Tamar, o Ismael. E hoje está aquela briga no Oriente Médio entre judeus e árabes por causa de Abraão. Está vendo? Por quê? Porque ele falou, deixa eu dar uma ajuda para Deus. A gente não pode fazer isso, querido. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele precisa que a gente persevere na oração. Vou continuar orando. Ah, mas não, vamos continuar orando, irmão. Persevera. E aí ele diz o quê? Compartilhai as necessidades dos santos. Ou seja, conversar, saber o que o outro está passando. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. A questão é que a gente só quer se alegrar, né? Ah, eu quero se alegrar. E a gente até usa versículo, a gente é tão crente, a gente fala, não, a alegria do Senhor é a nossa força, então eu vou me fortalecer, eu quero, o irmão está alegre, vamos. Não, e o irmão que está chorando então? A gente precisa chorar também. Abrir mão de algumas coisas é muito bom. E diz o quê? Praticai a hospitalidade, né? Poderíamos falar um monte de coisa a respeito disso aqui, mas eu vou já ir para o último, que fala da atitude em relação, aqui é em relação aos irmãos da igreja, tá? Agora em relação ao próximo, do verso 14 ao 21, ele tira a sua teologia da esfera da igreja, do corpo de Cristo, e torna uma norma de vida, mostrando o que Jesus fala a respeito de ser sal da terra e luz do mundo. Verso 14 ele vai dizer o seguinte: abençoai aqueles que vos perseguem. Ou seja, quem que persegue? Sabe aquele cara que às vezes passa por você na rua de motoca e xinga porque você sem querer, você não viu, ele apareceu do nada e te xinga, né?
esse é um perseguidor. Quantos acidentes, quantas mortes acontecem no trânsito, porque as pessoas andam meio desbirocadas da vida aí. Então abençoa os que vos perseguem. Abençoa aqueles que, de certo modo, diz que não gostam de você. Se alegra com os que se alegram. Chora com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Ou seja, aqui Paulo ele diz, olha, não é da vontade de Deus que nós sejamos seletivos. Olha, eu vou gostar só de quem eu quero gostar, e eu só quero estar com quem eu quero estar. E a gente vai criando alguns chavões, né, em relação a isso, né, para a gente poder deixar ou amenizar o peso que essa palavra ela tem sobre as nossas vidas. Condescender com o que é humilde, ou seja, né, viva com aquilo que é humilde. Não seja sábio aos seus próprios olhos, ou seja, nunca se ache melhor do que o outro. Não torne a ninguém mal por mal. A melhor forma de você pagar o mal é fazendo bem. A melhor forma de você pagar o mal que uma pessoa fez para você é você ainda até ela e pedir perdão e deixar nela o benefício da dúvida, quando ela fala, mas espera, eu vou te perdoar do quê? Eu não tenho que te perdoar. Já fez isso? Experimenta fazer isso. Eu fiz isso algumas vezes. Teve uma pessoa que uma vez ela me fez muito mal, mas muito mal, e eu comecei a alimentar um ódio no meu coração muito grande. Em algum momento eu achei assim, eu falei, não, parece que o meu ministério ele não ia para frente. E eu pedi ao Senhor e falei assim, e era um outro pastor, pior é isso. E ele me prejudicou muito, esse pastor. Ele não era um pastor, ele era um bode. E eu sei que esse homem já enganou um monte de gente e tal, não sei o quê, e ele me prejudicou, e fazíamos parte de uma igreja, e ele foi muito baixo no ministério. Aí eu sei que eu não queria mais nem vê-lo na minha frente. E eu notei que aquilo estava alimentando o meu coração. Quando falava o nome dele, ou quando eu encontrava alguém que tinha um nome parecido com ele, meu coração já dava uma disparada. Você tem uma noção do nível que foi o negócio. Aí um dia eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu quero que o Senhor faça com que isso saia do meu coração. Eu não quero conviver com isso, eu não quero que o meu ministério seja prejudicado por isso, porque eu estou alimentando uma mágoa. E Deus tem os meios dele trabalhar. Aí um dia um amigo me liga e fala assim, Claudemir, vou num encontro de pastores e tal, em tal lugar, você não quer ir comigo não? Eu falei, cara, eu estou sem carro, meu carro está no conserto. Tá falando, não, eu vou passar na sua casa e vou pegar você. Irmãos, eu fico muito esperto quando alguém recebe o convite e eu estou sem carro e a pessoa fala que vai me buscar. Sempre acontece alguma coisa de bênção, Ele passou na minha casa, pegou, e fomos nesse culto, foi um culto muito bom, muito maravilhoso e tal. De repente, uma igreja grande, né? Eu estou andando num corredor, quem que está assim a uma distância daqui no Giovanni, assim, ó. Ele. Quando ele me vê, ele vira de costa. Quando eu o vejo, meu coração começa... Aí eu peguei e virei, dei as costas, falei, eu vou para o estacionamento, vou esperar o meu amigo lá e de lá a gente vai embora. Falei, não quero nem ver esse cara na minha frente, nem pintado de ouro. Quando eu estou lá, aí Deus fala, sim, audivelmente Deus fala. Eu estou lá no estacionamento, né? Uma cara de crente, bravo, tal. Aí uma voz muito forte falou no meu coração, vai lá e pede desculpas para ele. Aí eu dei aquela risada irônica, falei, que isso? É o contrário que tinha que ser. Esse cara me prejudicou. Eu nunca falei absolutamente nada do que eu sentia para ele. Né? Foi um desrespeito que ele causou e tal, tanto que ele foi inclusive excluído do presbitério. Ele foi excluído, inclusive. Né? Aí eu falei assim, não vou. Aí a voz veio de novo, vai lá e peça perdão a ele. Eu falei, eu não vou. Mas falei mesmo assim, não vou. Aí eu falei alto para Deus, falei, Deus, espera aí, que negócio que é esse aqui? É ele que tinha que vir até mim, não eu. Aí, irmãos, a voz falou bem assim no meu coração, mas muito alto, forte, falou assim, olha, eu exalto os que se humilham e humilho os que se exaltam. Vai lá, eu sou contigo. Irmãos, eu estava assim, ó. Eu já estava assim, ó, tremendo. Sou batista, não sou assim de igreja, né? A gente não tem essa questão pentecostal, mas tem algumas coisas que Deus faz, que é sobrenatural.
Sobrenatural, tá? Já contei isso poucas vezes para as pessoas, tá? Estou contando aqui, né? Para talvez edificar, talvez alguém aqui precise ouvir isso. Eu fui até ele. Quando ele me vê andando até ele, eu tremendo, ele virou as costas. Quando ele ficou bem de costas para mim, ele era mais alto do que eu bati no ombro dele assim. Quando ele virou, eu estendi a mão e falei assim: olha, eu quero que você me perdoe em nome de... Foi até meio mecânico, mas foi, né? Eu quero, né? Foi monossilábico, né? Eu quero que você me perdoe em nome de Jesus. Aí ele chegou. Aí ele falou assim: não, mas eu não tenho o que te perdoar e tal. Eu falei: não, eu quero. Se há alguma barreira entre a gente, eu quero que ela caia agora, em nome de Deus. Me deu uma autoridade naquele momento. E aí eu peguei, irmãos, antes que ele tomasse qualquer atitude e tal, eu abracei ele. Quando eu abracei, ele ficou sem reação. E ele estava conversando com outros pastores, que os caras ficaram sem saber o que estava acontecendo. Eu falei: me perdoe. Ele falou: você está perdoado. Bem assim ele falou para mim. Quando ele falou isso, veio uma mulher, depois eu fiquei sabendo, peguei amizade com ela, que é de Osasco, uma missionária chamada Alaide. Ela veio até mim, na frente dele, e disse assim: olha, Deus manda eu dizer para você, que algumas portas que estavam fechadas na sua vida, por conta de algo, de mágoa que estava no teu coração, hoje isso tudo foi desfeito, e eis que eu vou exaltar a tua vida e o teu ministério. Só isso. E ele ficou com aquela cara. Irmãos, aquilo me trouxe um alívio, uma paz. E algumas coisas sobrenaturais da parte de Deus começou a acontecer na minha vida, no meu ministério mesmo. Entendeu? Mágoa. Então, quando o texto bíblico, ele diz aqui, querido, que nós devemos praticar aqui, peraí, não, como que é? Abençoar os que nos perseguem, tende o mesmo sentimento, não tornar a ninguém mal por mal, querido, é a Bíblia que está dizendo. Eu não tenho sentimento de dor nenhuma com aquele rapaz, nenhum, entendeu? Depois disso, ele que bate na porta da minha casa, ele foi um dia na porta da minha casa, confesso que eu não convidei ele para entrar, eu atendi no portão de casa e tal, conversamos, aquele negócio. Ele foi na minha casa, depois passou 1 mês, 2 meses, assim, mais ou menos. Ele bateu no portão da minha casa para conversar comigo, né? E a gente tentou assim levar, mas uma amizade nunca é a mesma mais. Nunca é a mesma. Mas acho que ele queria de repente ficar bem com o pessoal de presbitério e tal, tudo. Então ele queria, já estou de bem do Claudemir e tal, aquele negócio, né? Mas era o interesse dele apenas. Mas Deus fez uma obra muito grande. Mas olha aqui, querido, não torne ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. E encerrando aqui, né? Vai dizer assim, ó, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Vence o mal com o bem. É a palavra do Senhor, querido. Vamos viver a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não nos acrescenta dores. Todas as vezes que nós buscarmos fazer, querido, a vontade do Senhor, o Senhor, Ele há de ser conosco. O Senhor, Ele há de nos abençoar. O Senhor, querido, quando nós achamos que estamos sendo humilhados, nós estamos sendo exaltados pelo Senhor. Sabe por quê? Porque nós olhamos muitas vezes segundo a ótica desse mundo. O Senhor, Ele quer que nós olhemos segundo a ótica dEle. Amém, queridos? Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que esse texto de Romanos capítulo 12, ele possa ser uma marca aí no nosso coração, na nossa vida, de uma forma que nós possamos ter sempre esse coração voltado para o que Deus ele quer fazer e realizar através de mim e de você. Há uma grande obra a ser feita, há uma grande obra a ser realizada, e cada um de nós temos a nossa participação para poder realizar a vontade de Deus, seja neste local, seja em outro local, seja na vida de alguém, querido, mas que sejamos sempre o quê? Instrumentos. E você é instrumento da parte de Deus. Eu sempre digo isso para vocês, quando eu olho daqui dentro do púlpito, eu não vejo apenas pessoas, eu vejo pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que Deus quer fazer uma diferença e tem uma obra muito grande. Você é mais em Deus do que você pensa que você é. Às vezes quem quer diminuir a gente é o próprio inimigo, né? Mas não aceita o que o inimigo diz de você, mas viva aquilo que Deus diz que você é e o que você tem. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje foi bem assim diferente, foi de exemplo, hein? Hoje eu me expus aqui, hein?
Puxa vida, viu? Eu não sei, de repente alguém precisava ouvir, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, pastor, ficou chateado, guardou mágoa. Sim, irmãos, eu sou humano, igualzinho todo mundo, né? Igualzinho todo mundo, né? Entendeu? A diferença é que às vezes Deus fala com a gente ouve rapidinho, né? Tem pessoas que não, Deus falando, vai lá, pede perdão, vai lá, se reconcilia, vai lá. E tem pessoas aí que está até doente porque não libera perdão. É que nem tomar veneno achar que o outro que vai morrer, né? Liberar perdão é isso. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Obrigado porque você veio, foi precioso tê-los aqui nesta noite. Deus abençoe, Nádia, um prazer muito grande ter aqui. É Nádia, né? Nádia, prazer. Você é de alguma igreja, Nádia? É? De Piracicaba? Poxa, que igreja que é de Piracicaba? Igreja Quadrangular. Eu tenho um pastorzão da Igreja Batista em Piracicaba, pastor Silvio, é muito meu amigo lá, hein? Pastor Silvio. Igreja Batista, eu não sei se tem algum outro nome, se é a primeira Igreja Batista, mas é a primeira Igreja Batista, pastor Silvio, entendeu? Um magro, branco, ele é ciclista, ele anda fazendo aquelas corridas de bicicleta e tal, entendeu? Pastor Silvio, lá de Piracicaba. Se depois quiser, eu posso ter o endereço da igreja lá para você conhecer lá, tá? Acho que tem lá, tem, porque Piracicaba é uma cidade boa, grande, né? Muito bom, mas... Em Piracicaba? Nossa, bastante, hein? Muito bem, que Deus abençoe, um grande prazer tê-la aqui, tá bom? Vamos orar, irmãos. Senhor, que alegria podermos estar na Tua presença, estarmos na Tua casa, que o Senhor venha nos abençoar de forma que a Tua palavra ela possa ser, ó Deus, o árbitro dos nossos corações, Senhor. Possamos levar, possamos ler, possamos praticar, Senhor, viver a Tua palavra, Senhor. Vivemos dias difíceis, onde temos relativizado, Pai, o Teu Evangelho. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor veio para dar vida e vida abundante, e queremos viver essa vida. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de crescermos espiritualmente e vivermos a verdade do Teu Evangelho, Senhor. Guarda as nossas vidas, a nossa mente em Cristo Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, nos guardando e nos livrando de todo o mal, Senhor. Perdoando os nossos pecados, Pai. Se o Senhor não voltar para nos buscar, nós queremos estar aqui, ó Pai, no domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ter ali o nosso café da comunhão, Senhor, que temos todos os domingos. E depois o nosso culto das 11 horas, Senhor. Que o Senhor seja conosco em todo o tempo, em todo momento. Que como igreja possamos Te servir, Senhor. Dar ao Senhor a adoração devida. E que possamos cada vez mais, Senhor, nos diminuir para que o Senhor cresça. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós oramos no nome de Jesus.